Vamos ler a Bíblia. Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: O que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua servo não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu sou uma pessoa que prego a palavra todos os dias de manhã. Para pregar a palavra, eu penso bastante. Mas no coração das pessoas que escutam a palavra, se elas pudessem plantar, né, essa palavra no coração das pessoas, e se a gente, assim como se a gente planta pimenta, outra coisa, se a gente pudesse plantar na terra, então dessa mesma forma, se a gente pudesse ver Jesus Cristo crescendo no coração dos irmãos, se a gente pudesse ver Jesus Cristo crescendo no coração da irmã, do irmão, nós poderíamos ser tão felizes. Então, na primavera, as pessoas plantam berinjela, pimenta, plantam várias coisas. E depois essas coisas crescem e se tornam numa bonita berinjela, numa bonita pimenta. E assim a gente pode ficar bem feliz, né, com essas plantações. Então foi assim que o nosso coração foi feito. Então nos seus corações, se você plantar a fé em Deus no seu coração, então vocês podem não saber de um dia para o outro, mas essa planta vai crescendo e se ela começar a dar fruto, então, e se Jesus Cristo começar a trabalhar em vocês, a vida de vocês vai ter força e vai ter felicidade. Então, lendo a Bíblia, eu enxerguei muitas partes assim. Eu queria orar um pouco mais para que vocês pudessem frutificar nos seus corações e dessa forma. Então, que a gente possa ter uma vida que possa agradar a Jesus Cristo, que possa frutificar a Jesus Cristo. Então a gente já falou tanto dessa mulher do discípulo, até doeu os nossos ouvidos. Ah, hoje o pastor não tem o que pregar, por isso ele vai falar de novo sobre essa mulher. É verdade, eu não tenho mesmo o que falar, né? Mas está escrito exatamente o que Deus queria falar para o nosso coração. Eu não sei quão bem eu vou plantar o que Deus quer passar para vocês, nos seus corações. Então, a primeira coisa que ela fez, quando a esposa do discípulo, a sua filha, certa mulher das mulheres dos discípulos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então, dentro dessa palavra tão curta, a gente pode ver o coração dessa pessoa. O marido dela morreu, não é? E ela está criando os filhos sem o marido.
E eu queria criar bem os meus filhos, fazer eles se tornarem numa boa pessoa. Ela tinha essa expectativa de criar os filhos, mas não deu certo assim. Então, na Bíblia coreana, é muito boa a Bíblia coreana. Às vezes, eu pego a Bíblia coreana e fico em inglês e fico pesquisando. Principalmente, a palavra coreana, ela tem muito mais significado, né? Ela tem muito mais sentido profundo. Então, essa mulher, ela foi para diante do profeta de Deus, né? Mas antes de ir para o profeta de Deus, no coração dessa mulher, que coração ela tinha? Ela tinha partido de Deus e ela estava vivendo longe. E ela estava vivendo a vida sozinha por si só. Então, na nossa igreja, quando a gente vê as esposas dos seminaristas, elas cochilam muito na hora do culto. Elas vão para um lugar escondido, onde ninguém enxerga para dormir. Aí eu fico pensando, nossa, isso deve ser muito sofrimento para elas. Às vezes eu estou cochilando, eu estou pregando e elas estão cochilando. Tem vezes que eu quero falar para elas, vai lá, deita, pega um cobertor e dorme. E não precisa vir também a próxima vez. Né? Tem muitas vezes que eu quero falar isso. Mas aí eu penso, né? Eu me torno naquela irmã e penso, por que que eu fui me casar justo com um seminarista e fico trabalhando, fazendo faxina? Eu não sei por que, né, que vivem assim. Com certeza deve surgir esse tipo de pensamento. Podia ganhar salário trabalhando no mundo, podia comprar coisas boas no shopping. Mas o coração das pessoas pode fluir desse jeito. Mas vindo aqui no seminário, dentre os irmãos que recebem treinamento, se tiver o coração de Jesus Cristo nessas pessoas, então vai ser tão diferente. Até agora, pessoal, vivendo dentro do evangelho, eu tive muita perseguição, eu tive muitas pessoas que ficaram contra mim. As pessoas ao meu redor falam, pastor, por que você faz essas coisas para escutar as outras pessoas falando mal de você e passa por essa dificuldade? Uma vez eu li o livro de Esther. O Mordecai, ele só tinha que se prostrar uma vez diante do Amã, né? E aí, só por causa dele, aconteceu o problema de todos os judeus terem que morrer. Parecia que era só uma vez que ele ia se prostrar. Mas, na verdade, Satanás estava criando esse plano. Então, mas aí Deus apareceu. A gente pode ver que depois quem foi estabelecido foi o Mordecai. Então, nesses processos, às vezes ler a Bíblia é chato, orar é chato. E principalmente, o que os pastores mais odeiam é receber treinamento, de novo, né? Eu não quero receber treinamento, é melhor eu desistir do ministério do que eu receber treinamento. Então, eles odeiam vir receber um treinamento. Por quê? Porque eles pensam que é só um treinamento. Porque pensam que é de novo que eles estão recebendo o treinamento. Porque pensam que eles vão ser prejudicados. Então, eles, em vez de pensar, a gente estava sem fé, então eu quero aprender a fé. O Espírito Santo não estava trabalhando em mim, agora, então eu espero que agora ele trabalhe. Então, quando eles vão mudar? Realmente, muitas pessoas pegam a Bíblia e estão lendo, mas porque o mundo do pensamento delas é muito grande, pouco a pouco, o mundo da palavra vai diminuindo no coração deles. E essa palavra tão grande, tem muitas pessoas que pensam vagamente sobre a palavra de Deus. Hoje de manhã, nós lemos sobre a mulher do discípulo, quando ela estava difícil. A gente pode ver que surgiu esse milagre de multiplicar
O azeite, né? A gente lendo essa palavra, deve ter algumas pessoas que pensam: ah, hoje o pastor vai falar uma coisa que vai ser útil para mim, ah, é uma boa palavra. Vocês podem pensar dessa forma. Mas será que isso é verdade? Será que isso também pode acontecer na minha vida? Será? Isso também pode acontecer na minha vida? Então Deus vai, eu vou poder ver o trabalho de Deus. Ah, então todo problema ao redor vai ser resolvido. Ah, então meu marido vai ser um bom marido. Ah, a gente vai viver de uma forma feliz, então. Então, com essa fé, quantas pessoas devem ler a Bíblia? Uma coisa que vocês têm que saber, independente de como vocês pensam, eu não sei bem. Mas tem uma coisa que Deus deseja. O Deus que está em 2 Reis capítulo 4. Quando ele escreve, eu vou escrever essa palavra, mas vocês leiam. Então a mulher do discípulo, ela vai estar nessa dificuldade. Foi assim que ela resolveu o problema. Não foi assim? Então, não foi assim que foi resolvido o problema da vida dela? Você também tem um coração de querer receber esse coração dela. Deus escreveu essa palavra por isso. Deitado no lugar. Ah, a mulher do discípulo. Ah, a mulher do discípulo tem fé. Ai, que bom. Ah, ela deve ter vendido ali, pago a dívida e viver com os filhos. Vocês leem a Bíblia assim? Não. Pessoal, hoje com um novo coração. Deus está aqui diante de nós. E Deus quer dar essa transformação, essa mudança. Para dar essa mudança, Ele está nos dando essa palavra. Por isso, vamos pensar na palavra hoje, tá bom? Sim, muito obrigada. Pessoal, até agora, vivendo no Evangelho, nós vimos inúmeras vezes Deus trabalhando. E, independente de quem seja, Deus deseja trabalhar no coração das pessoas. Vocês que estão sentados aqui, vocês devem ter um monte de problema. Ah, eu tenho problema por causa do meu filho. Ou se não, por que eu não consigo? Meu salário está muito baixo, não estou conseguindo viver bem. Ai, sempre manda ofertar, sempre manda fazer oferta decidida. Vocês podem ter esse tipo de pensamento, né? Ah, ontem, um senhor da nossa igreja, ele vendia frango. Aí ele pegou o pedido e foi levar o frango. Aí ele falou: eu deixei um cheque de 100 dólares para os meus filhos. Então, quando eu vejo esse irmão, esse irmão é o que mais é feliz da nossa igreja, Boa Notícia, porque ele não pensa profundamente, né? Ele é bem simples. Aí ele contou e deu o dinheiro. Aí quando ele foi para aquele quarto, não tinha ninguém. Quando eu vi, aquele senhor fugiu, falou que roubou até a chave do quarto e fugiu. Então, quando a gente vive, acontece essas coisas. Quando eu escutei o testemunho, parecia que aquele irmão era tão feliz. Então, ele perdeu o dinheiro, ele estava chateado. Mas se ele tivesse muito dinheiro, eu não quero ser enganado, eu não. Então, ele podia viver sem ter preocupação com o dinheiro, né? Mas nós temos muitos pequenos e grandes problemas na nossa vida. Nós podemos ter doença, ter problema com os filhos, a gente pode ter alguma injustiça pela frente. Mas Deus está falando para vocês hoje.
Amados irmãos da igreja de Canaã, por que vocês estão olhando para esse problema? Eu quero resolver o seu problema. Eu quero que você se relacione comigo, porque eu quero te ajudar e eu quero que você acredite que eu vou te ajudar. É isso que eu desejo. Então, escute. Então, respondam. Então, Deus ele está falando isso para nós. Desculpa falar isso. Mas, assim como essa mulher do discípulo. Então, eu sempre acabo confundindo a história dessa mulher, a viúva de Sarepta e a mulher do discípulo. Então, assim como Deus fez para essa mulher, Deus também quer fazer dessa mesma forma para vocês. Ele não quer deixar escrito só no 2 Reis capítulo 4, mas ele quer dar esse testemunho na sua casa. Ele quer que as outras pessoas leiam e agradeçam também. Por isso, hoje, não pense que isso é uma história antiga, mas abra o coração para Deus. Então, independente de quem seja, Deus deseja trabalhar. E se você chegar na mesma posição do coração dessa mulher, ele com certeza vai trabalhar. E depois, o que aconteceu? Depois que essa mulher experimentou a fé, quando ela teve outra dificuldade, outro problema, ela deve ter procurado por Deus, não é verdade? Certo? Então, o pastor Roinsu, ele estava com câncer, estava com leucemia. E depois disseram que ele estava com câncer de novo e ele veio tremendo para mim. Aí eu falei, irmão Ró, você não foi curado da leucemia pela fé? Então, tenta pela fé de novo. E ele, é verdade, pastor. E ele foi curado pela fé do câncer. E de novo ele ficou com câncer. E assim, aí depois o irmão Ró falou, esse câncer é uma bênção. Porque quando eu fiquei com câncer, quando eu fiquei com leucemia, eu fui curado assim. Então isso é uma bênção para mim. Então isso é uma bênção. Aí, ele foi curado pela terceira vez do câncer. Aí um dia de manhã ele foi para o hospital. Ele não estava curado. Estava ali o câncer. Mas ele não estava nem crescendo nem diminuindo. Ele estava no lugar. Então, pela palavra do pastor Roinsu, mesmo que ele fique dançando na minha barriga, fazendo qualquer coisa na minha barriga, é verdade, ele falou assim. Então é só vencer esse câncer, né? Então, a gente, como religiosos, como participando do culto como religiosos, orando como religiosos. Mas Deus, ele quer ter uma verdadeira relação com vocês. Por isso, se vocês abrirem seus corações, eu também vou fazer isso por vocês. Deus, pela promessa, ele nos dá essa palavra. Não é? Então, todas as coisas que acontecem na Bíblia, surgindo na nossa vida, você se esforça para poder ter uma boa vida espiritual. Não isso, mas a palavra entrando no seu coração. É verdade, foi Deus quem fez isso. Realmente foi assim que Deus nos abençoou. É Deus quem está nos protegendo. Então é esse coração que tem que surgir em nós. Isso é incrível. A mulher do discípulo, ela seguiu o marido e foi para o seminário. Mas ela realmente não se agradava dessa situação. Eu sei muito bem. Essa vez eu estou fazendo a palestra sobre o livro de Mateus por um mês.
Eu fiz gravação de 120 minutos, 120 horas. Realmente foi bem cansativo. Mas para acabar rápido, mas eu tive cobiça de acabar rápido. Então por dia, umas 4 horas, até 6, 7 horas, né? Então meu corpo tava legal até então. Mas os seminaristas que estavam escutando, eles estavam quase tudo dormindo. Eu sei muito bem. As pessoas que não têm fé, é muito cansativo para elas escutarem o culto. O mais difícil é ainda pregar. Imagina, uma pessoa que não tem fé, mandar pregar, começa a suar nas costas. Mas, uma palavra, se ela começar a trabalhar no coração, eu nunca consegui entrar no seu coração, né? Mas, se a gente entrar no coração das pessoas, tem um quarto no coração das pessoas, tem um monte de quarto no coração das pessoas. E no meio tá sentado o quarto do meu pensamento principal, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Aí recebe salvação. Tem um pouco desse coração, né? Ah, tem que vir para a igreja e depois que acaba, aí você acaba o culto, você aí depois que acaba o culto começa a aparecer aquele seu pensamento, o pensamento de querer comer, o pensamento de querer dormir, o pensamento de querer viver pela carne. É verdade. Surge esse coração. Então, uma vez eu fui com a minha esposa, com meus filhos para Wonju. Então, então eu estava indo. Aí atrás um ônibus, né, pediu para eu sair. Então como é que eu vou sair? Porque estava em 80 quilômetros por hora de velocidade. Aí eu diminui um pouco. Aí o ônibus de turismo, mas eu acho que ele grudou no meu carro, né? Aí eu fui assim cuidadosamente. Então eu estava virando o carro. Aí de repente um senhor, ele entrou na pista onde estava o meu carro. Naquele dia eu pensei, nossa, eu vou morrer hoje. Eu não sabia o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz e eu consegui fugir, né? Eu não consegui pensar em nada. E eu pensei, eu não posso deixar esse motorista do ônibus de turismo assim. Aí eu fui seguindo esse ônibus. Seguindo esse ônibus. E ele parou e eu parei. Aí eu falei, por que que você está dirigindo desse jeito? Então, era só falar desculpa, né? Então, na verdade, não, eu tava tão bravo. Aí, quando eu olhei pro meu coração, não tinha Jesus, não era nem mais pastor também. Eu tava com ódio, eu tava com raiva, e eu peguei e segurei esse motorista do ônibus. Nem é que eu tinha força, né? Mas eu só tava assim. Aí ele, o quê? O quê? Por que que você não cuidou a pista? Oh, você não sabia que você tem que andar 80 quilômetros por hora aqui na estrada? Eu quase morri por tua causa. E aí, aquele ônibus todo de turismo estava assistindo, que eles estavam achando muito interessante. E os meus filhos, a minha esposa, estavam tudo com medo, né? Ai, por favor, querido. Ai, aguenta um pouco. E eu estava muito bravo. Eu vou morrer por tua causa? Não, não vou deixar assim, não. E aí, eu estava nessa discussão.
E de repente, nesse momento, o que aconteceu? Nossa, eu sou um pastor. Nossa, eu cheguei até aqui. Como é que eu troco essa situação? Eu queria continuar brigando. Ah, desculpa, vamos embora. Não, isso daqui. Quando eu vi, não surgia essa palavra na minha cabeça. Pessoal, vocês conseguem compreender? Vocês já passaram por isso? Realmente, naquele tempo eu não tinha Jesus, eu não era pastor, porque eu estava a morrer, eu quase morri nas mãos dele. Com certeza, aquele lá pagou a carteira. Ele nem sabe a velocidade máxima para andar na estrada. Ele quase nos matou. E aí minha esposa estava querendo me impedir, querido, querido. Aí de repente quando eu vi, eu era pastor, eu era uma pessoa que pregava o evangelho. Uma vez eu desci do avião e estava vindo uma pessoa assim, né, perto no ônibus, né? Aí meu marido, minha esposa falou, querido, você tem que tomar cuidado quando dirige, porque você é pastor, as pessoas vão ver, mas eu não tenho como trocar isso. Eu tinha que acabar logo com isso, eu tinha que terminar com essa história, mas como é que eu vou trocar? Como é que eu vou trocar? Por mais que eu tentasse, eu não conseguia achar uma resposta. Eu tava suando frio. Você é pastor? Você tá brigando com motorista de ônibus no meio da estrada? Isso é ser pastor. Você prega o evangelho para ele uma vez. Então, eu abaixei um pouco a minha voz. Desculpa que eu tô falando alto com você. Desculpa, vai com cuidado, tá? Aí ele falou, tá, desculpa, também tem muitas coisas que eu fiz de errado. E eu fiquei, assim, agoniado o dia inteiro. Pessoal, dentro do pensamento do ser humano, ele foi feito assim, o mundo do coração. Às vezes surge esse pensamento, sai aquele pensamento, você agradece, você fica agradecido. Então, as pessoas que são apressadas, elas dizem amém e já começam a escutar de novo a voz do mundo. Então, por isso, no coração de algumas pessoas, tem pessoas que estão segurando a voz de Deus, né? Tem algumas pessoas que estão segurando a cobiça do mundo só aí no culto, dorme, vem, canta, louva, ora. Aí depois, quando sai daqui, volta com todos os seus próprios pensamentos. Essa mulher, ela estava no seminário, ela trabalhava como a esposa de um seminarista. Mas ela reclamava, murmurava disso tudo. Porque tinha dificuldade. Então essa mulher fez o quê? Ela já não aguentava mais a igreja. No seminário era chato. Então quando eu orava, se parecia que Deus fosse responder, ela falava o que ela queria. Então, parecia que ia ser legal se Deus respondesse a oração, mas isso nem parece que ele está respondendo. Parece que Deus nem está escutando. Então, aí se tornou chato para ela a oração. Ela não tinha mais coração. E aí ela estava ali reclamando. Falou que uma missionária antigamente era assim. Então, o marido dela foi pregar o evangelho na África. Vivendo na África, falou que ela odiou, odiava ai, esse bicho, ai, por que não tem água nesse banheiro? Ai, mosquito. Falou que ela quase enlouqueceu. Ai, eu tô louca de estar aqui. Mas um dia a missão mandou eles irem lá para a selva, para eles pregarem o evangelho depois de 2 semanas voltar. Você acha que eu tô louca de ir lá? Eu não vou. Falou que ela deitou ali na cama do quarto.
Aí à noite veio o marido. Então, o pastor Kim Guan, ele é bem calmo, né? Ai, pastor, querida, muito obrigado. Então estava surgindo do coração, que obrigado o quê? Nossa, mas ele estava falando, nossa, eles estão falando pra gente ir lá pra selva e a gente nem sabe falar a língua deles, não é gratificante? Então, o marido estava agradecendo tanto e ela, tá, né? E aí eles foram. Aí foram de ônibus até um lugar, e depois andar, e depois eles pegaram o caminho da selva, assim, porque eles não podiam, eles foram andando porque não podiam mais vir de carro. Então era uma aldeia onde quase ninguém vivia. Nunca tinham visto pessoas de fora da aldeia. Mas nem eram negros que estavam vindo, mas era tão estranho. Eles começaram a mexer na mão, começaram a mexer nos missionários, né? E assim, pouco a pouco as pessoas começaram a escutar a palavra, deram ovo, algumas pessoas deram banana. E aí um irmão que convidou ele falou: muito obrigada, pastor, desculpa porque eu não tenho nada para te oferecer. Aquela árvore aqui tá cheia de papaya da minha esposa. A minha esposa é rica, a minha esposa que tem muito dinheiro. Porque na África, quando casa, os bens eles não juntam, o que é do marido e o que é da esposa é da esposa. Aquela árvore que tá cheia de banana é da minha esposa e o que não tem nenhuma banana é minha. Então aquela árvore de banana vazia é minha, então aquela cheia é da minha esposa. Desculpa por não ter nada para te dar. Então, quando aquela missionária pensou nisso, ela pensou que era tão miserável. Se você pegasse toda aquela banana, você não ia nem conseguir vender por $10. E isso, dividir minha banana e sua banana, que casal é esse? E de repente ela começou a pensar. Ela percebeu que ela era tão boba quanto aquela mulher africana. Ela não estava brigando por causa de um coco, por causa de uma banana. Mas, porque ela estava com a mesma, porque isso é meu, isso é do meu marido. Então, pela primeira vez, ela descobriu a sua insensatez. E desde então, ela começou a mudar. Pregando o evangelho em Benin. Então, se alguém soubesse inglês, ela tinha a Bíblia em inglês e francês também. Ela tinha também um dicionário em francês, um dicionário de inglês. E diz que ela andou por toda a África, por todo o Benin para pregar o evangelho. Então, dentro de nós temos cobiça, temos desejos. Então tem pessoas que a palavra vai aumentando e tem pessoas que a palavra vai diminuindo. No coração de Judas Iscariotes, ele estava cheio de cobiça. Ele não podia falar sobre Jesus. Então, ele só tinha o coração, ele só conseguia pensar no dinheiro em vender a Jesus Cristo. Esse era o coração de Judas. Mas, pessoal, a mulher desse discípulo, depois que o marido morreu, aê, Mansé, liberdade, Coreia. Agora eu não preciso mais receber treinamento no seminário, eu posso viver à vontade. Agora você acha que eu não vou conseguir criar meus filhos? Então, essa mulher teve esse coração. Ela saiu sem olhar para trás. Eu ainda sou jovem. Você acha que eu não vou conseguir criar meus filhos? Eu vou conseguir. Ela estava toda arrogante, mesmo eu não sabendo muito, mesmo eu não orando muito, mas eu posso ganhar bastante dinheiro, eu posso trabalhar bem. E essa mulher começou a trabalhar e ganhar dinheiro.
Mas, infelizmente, não aconteceu conforme o plano dela. A dívida começou a aumentar e assim ela chegou numa situação que ela tinha que vender os próprios filhos para serem escravos. Mãe, é verdade que eu tenho que ser vendido? Mãe, é verdade que você vai me vender? Não, não se preocupa. Qualquer coisa que acontecer, eu não vou vender vocês. Não, eu nunca vou vender vocês, não se preocupa, a gente tem que viver junto. Sim, mãe, a gente tem que viver junto. Mãe, eu não consigo viver sem você. Mãe, você tem que estar do nosso lado. Aí ela fez o filho dormir e ficou chorando. Reclamou do marido, reclamou da sua casa, reclamou dela mesma. Mas a reclamação não resolveu problema nenhum. Por quê? Vieram os agiotas e ela tinha que vender os seus filhos para pagar a dívida. Querido, como você quer que eu viva? Por que você foi primeiro, querido? Mas o que adianta reclamar do marido pro marido morto? Não adianta nada. E ela estava sofrendo muito. Nós, se não tivermos muita dificuldade, nós não queremos ir para diante de Deus. Se não tivermos dificuldade, nós não queremos quebrar o nosso coração diante de Deus. Porque essa mulher estava tendo muita dificuldade. Ela pensou no pai, no irmão, nos amigos. Mas ela não tinha um caminho para conseguir todo esse dinheiro. Ela não tinha caminho. E no final, não tinha mais caminho. Porque ela estava tentando de tudo, mas não estava conseguindo. E no final, era um fardo. Mas eu vou procurar por Deus. Ela foi procurar pelo servo de Deus, Eliseu. Porque ela estava no seminário, né? Uma vez. Hoje em dia, muitas pessoas não têm igreja, não têm servo, não têm Deus. Estão sofrendo por causa da dificuldade, não têm onde descansar. Não conseguem receber graça de Deus, né? A gente pode ver isso acontecer. Pessoal, da nossa igreja, Deus está vivo e está trabalhando. Por isso, dentro da nossa igreja tem os irmãos, tem servos para conduzir você pela palavra. E quando eu aceito isso, é por isso que a gente pode dizer que a igreja é necessária. Eu realmente desejava com que essa igreja fosse estabelecida em Sansan. Então o meu irmão recebeu a salvação e ele ficou tão feliz. Todos os dias ele lia a Bíblia. Ele mudou tanto. Mas onde ele morava não tinha igreja. Quando ele queria ir para a igreja, ele tinha que ir para bem longe. Um dia, o meu irmão e a esposa dele brigaram. E depois veio a decepção no coração do meu irmão. Naquele tempo, se eu fosse servo de Deus, se naquele tempo tivesse igreja, se eu pudesse, se tivesse igreja para fazer comunhão com ele, ele poderia ter ganhado fé. Ele perdeu toda a fé. E depois até ele receber, ele ficar com um câncer, eu vi ele morrendo, sofrendo. E eu queria estabelecer uma igreja lá na minha cidade natal. Toda a terra estava no nome da minha cunhada, né? E
E eu pedi para ela, e ela me deu a terra, e a gente construiu a igreja. Agora se tornou uma estrada, né, aquele lugar, mas mesmo assim a gente se mudou e a gente construiu a igreja em outro lugar. Então um amigo meu recebeu a salvação e ficou feliz e está vindo para a igreja, né? Eu fiquei tão feliz em escutar essa notícia. Então as pessoas ficando no sofrimento, na angústia, na tristeza, não tem igreja, não tem Deus, não tem de onde ganhar felicidade. Aí o coração fica louco e a pessoa acaba se matando. Tem tantas pessoas que estão vivendo desse jeito. Mas, pessoal, eu tenho a igreja. Amados irmãos, amem a igreja. Creiam na igreja. Se tornem um com a igreja. Vocês venham e falem. Orem na igreja e depois sigam a palavra exatamente como lhe foi dita. Deixem o seu coração. Essa mulher, depois que ela tinha que vender os seus 2 filhos, ela estava vivendo de uma forma tão miserável, chorando, com saudade do filho, com saudade do marido. Pense naquela vida tão miserável que ela estava tendo. Essa mulher só tinha dívida, embora ela não tivesse nada, mas ela tinha igreja, ela tinha o servo de Deus, ela tinha a palavra de Deus. Viver numa vida bonita, viver uma casa bonita. A gente não ter uma casa bonita não é isso que é dificuldade, não é por causa que falta alguma coisa que isso é dificuldade. Mas a gente não ter Deus, isso em si é dificuldade. A gente tem Deus, a gente tem igreja. E se eu não tiver onde abrir o meu coração, isso é difícil, pessoal. Amados irmãos, venham para diante da igreja de Deus e abram os seus corações. Quando veio a esposa do discípulo, por que você veio agora? Eu falei para você viver pela fé. Ele não falou isso, ele não falou nada, mas ele perguntou: o que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Eu gosto tanto dessa palavra. Quando ela estava difícil, a primeira coisa que ela falou: que te hei de fazer? Vamos todos repetir: que te hei de fazer? Essa palavra de 2 Reis capítulo 4 frequentemente entra no meu ouvido. Deus pergunta para mim: Deus, eu tenho essa dificuldade. O que eu posso fazer por você? Essa palavra se torna força e se torna um consolo para mim. Eu tenho muita dificuldade quando eu quero orar. Realmente Deus, dentro do meu coração, Ele me deu essa palavra. Que te hei de fazer? Só de escutar essa palavra é tão gratificante. Deus, eu tenho esse problema na nossa igreja. O que eu posso fazer por você? Deus, na nossa igreja tem uma irmã que está doente. Tem um irmão que está doente. O que eu posso fazer por você? Só de escutar essa palavra eu posso ter força, eu posso ter esperança no coração. Tudo quanto pedirdes. Então pede qualquer coisa para mim. Então, sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, uma vasilha de azeite. O servo de Deus está me falando. Então, quando você for lá para fora e pedir vasilhas, pede não poucas. Pede muitas. Você vai e pede vasilhas vazias.
Então disse, vai, pede emprestada vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Então, no nosso coração, nós temos o coração de ficar contra Deus, de rejeitar Deus. Então, quando a gente escuta a palavra de Deus, então tá, assim vai dar certo, ai, que bom. A gente não tem esse tipo de coração. Isso faz sentido. O pastor sempre fala assim. É porque não é ele que ele fala assim. Surge muito desses tipos de corações. Vocês escutam a pregação e leem a palavra. E dentro do meu coração, vocês têm que continuamente jogar fora aquele coração de ficar contra a palavra de Deus. E vocês têm que criar um coração de continuamente acreditar em Deus. Até agora, o pensamento dessa mulher que arrastava essa mulher, o pensamento dela. Até agora, essa mulher viveu conforme o pensamento dela. Se ela tivesse jogado fora o pensamento dela, se tivesse entrado a palavra de Deus no coração dela, ela ficaria com Deus. Mas porque o coração dela era diferente, ela deixou o pensamento e jogou fora a palavra de Deus. Ela jogou fora a palavra de Deus e por isso ela foi viver fora. Por isso que depois daquele tempo, os filhos dela somente poderiam viver como escravos. E de novo essa mulher falou. A palavra de Deus diz, vai e pede vasilhas vazias. Você coloca numa vasilha e depois troca para outra vasilha. Então essa mulher ainda falou, o azeite que está numa vasilha pequena, para que eu vou ficar dividindo em tantas outras vasilhas? Isso não faz sentido. Então surgiu esse tipo de coração no coração dessa mulher. O quê? Eu pegar e encher as vasilhas? Pra quê? O que ele tá falando? O servo de Deus sempre é assim agoniante, né? Por isso que escuta que é herege. O nosso pastor realmente ele não sabe. Ele é cego, ele vive de olhos fechados, ele não sabe o que é a vida. Ele não sabe o que está na igreja, nem sabe o que está acontecendo comigo. Então Satanás coloca muito desses tipos de pensamentos. Às vezes parece que o pensamento da pessoa está certo, parece. Tem vezes que surge esse tipo de coração. A mulher pensou. Essa voz que está dentro de mim. Até hoje eu segui essa voz. Se eu continuamente seguir o seu pensamento, a sua voz, você me fez chegar nesse ponto. Depois que Judas Iscariotes vendeu a Jesus Cristo, Jesus Cristo foi crucificado. E naquele tempo, Satanás falou para Judas Iscariotes, você vendeu a Jesus, né? Você vai receber maldição. Você vai para o inferno. É melhor você morrer. Morre de uma vez. Se o Judas Iscariotes pudesse pensar um pouco, foi você quem mandou eu vender, por isso que eu vendi. Como assim agora você está falando para eu morrer? Você acha que isso faz sentido? Eu não vou mais te escutar, não vou mais escutar, não vou. Eu não vou mais escutar você. É assim que você tem que se arrepender? Satanás mandou Judas Iscariotes vender. Vai, agora, você se mata. Vai, olha, é melhor você morrer. Se mata de uma vez. E o Judas Iscariotes foi insensato, ele acreditou nele mesmo e ele pensou que a voz de Satanás era dele mesmo e ele se matou. A mulher do discípulo, então era só dar um dinheiro para ela, que era mais fácil, era só dar um cheque para ela, não é verdade? Sim, era uma coisa muito fácil.
Mas ele mandou pedir vasilhas emprestadas e encher de azeite. Realmente a minha vasilha é muito pequena. Então como é que eu posso só encher numa outra vasilha? É tão pouco azeite que eu tenho. Que eu vou fazer enchendo? É, dá na mesma. Isso não faz sentido. E essa mulher se assustou. Até agora, se eu acreditar no pensamento que surge em mim, eu fracassei acreditando nisso. Sai, Satanás! Você acha que eu vou te escutar? Até agora, essa mulher, o pensamento, o conceito dela, ela fracassou seguindo a isso. Mas Satanás fazendo surgir o pensamento, esse servo de Deus fala isso. Para que pega as vasilhas vazias? A gente já tem essa vasilha. Então Satanás fica falando. E muitas pessoas escutando essa voz, é verdade, isso é inútil. É porque o homem de Deus não tem dinheiro, ele é pobre também. Porque ele não tem dinheiro, ele fala isso. Porque isso daí não é problema dele. Que eu vou encher com o azeite ou as outras vasilhas, que até parece. Satanás continuamente falou isso para a mulher. Mas a mulher do discípulo, ela tinha certeza que o método dela, o jeito dela, ela sabia que isso iria fracassar. Até agora eu fracassei seguindo o meu método. Eu não vou mais te escutar. Eu somente vou escutar o que Deus fala. Então esse é o grande trabalho de Deus. O quê? Se você seguir o pensamento que sai do seu pensamento, não, eu não vou mais seguir esse meu pensamento. Eu não posso seguir porque eu fracassei seguindo nesse pensamento. Por causa disso eu tive dificuldade. Eu não vou seguir esse pensamento. Eu vou escutar a voz do servo de Deus. Amados irmãos, o servo de Deus, você tem que servir como um servo de Deus. Se você desprezar a palavra do servo de Deus, quando você tiver dificuldade, até a palavra que sai da boca do servo de Deus é desprezível. Então, você vai pensar que o seu pensamento é melhor do que a palavra do servo. Então, você não vai ter como sair da dificuldade. O pastor, os evangelistas podem brincar, podem falar brincadeiras, podem se divertir, eles podem brigar um com o outro. Mas o servo de Deus, quando ele abre a Bíblia e fala, você tem que mudar primeiramente o seu jeito, né? De estar escutando. Porque é a palavra de Deus, o servo é assim, é assado. Não, você não pode falar isso. Independente de coincidir ou não com o meu pensamento, a palavra de Deus, você não tem que aceitar o seu pensamento, porque assim você nunca vai conseguir ter vida espiritual. Parecia que o que aquele profeta estava falando não fazia sentido. Eu só tenho um pouco de azeite, não faz sentido eu trazer um monte de vasilha vazia. Mas essa mulher aceitou como palavra de Deus e acreditou. Naquele momento, Deus começou a trabalhar. Ela pegou os dois filhos, colocou, fechou a porta e continuamente começou a encher de azeite os vasos vazios. Pela primeira vez na vida, essa mulher, ela pôde experimentar o poder do Deus que ela apenas havia escutado até então. Pela primeira vez, ela pôde receber graça de Deus. Estimados irmãos da igreja de Gangnam, vocês estão experimentando o trabalho de Deus na sua vida?
Vocês estão experimentando a Deus na sua vida? Vocês estão podendo ver Deus trabalhar na sua vida? Assim como essa mulher. Jogue fora o seu pensamento. E, com simplicidade e pureza, simplesmente aceite a palavra de Deus. Porque assim, dentro de vocês, Deus também vai poder trabalhar. Vai surgir poder. Dentro de você, vocês vão poder ganhar muito testemunho. Sim, é verdade. Em 2004, quando eu vim para a igreja de Gangnam, a igreja de Gangnam tinha um grande problema. A prefeitura de Sochu queria destruir a igreja de Gangnam. Então, outras 17 pastores de outras igrejas vieram e falaram que essa igreja de Gangnam não podia continuar em pé. E aí eles foram no tribunal e a igreja de Gangnam perdeu. E todos os irmãos caíram na desesperança. Foi naquele meio tempo que eu vim para a igreja de Gangnam. E surpreendentemente, o ancião Pangontek, ele trabalhando nesse caso, ele venceu perfeitamente esse caso para nós. E eles não puderam demolir o nosso prédio, na nossa igreja. A gente conseguiu a licença para ter essa igreja. E naquele tempo, qualquer pessoa que soubesse desse caso, falava, não tem jeito, vai ter que ser demolido essa igreja. Mas Deus estava conosco. Eu acordava de manhã e 2, 3 horas da manhã não tinha sono. Aí eu pensava, nossa, isso vai ser destruído. Não, eu não consegui nem imaginar isso. Mas Deus trabalhou. Estimados irmãos e irmãs, Deus, ele fez muitos grandes trabalhos na igreja de Gangnam. Então, Satanás trabalhou, mas Deus também trabalhou, e Satanás trabalhou, e Deus também trabalhou. Então, é muito agradável o jeito que Deus trabalha. Deus também quer trabalhar dentro de vocês, assim como Ele trabalhou na igreja de Gangnam. Que problema vocês têm? Que dificuldade vocês têm? Que preocupação? Que medo vocês têm? Assim como a mulher do discípulo, mesmo que vocês não vão para diante do servo, mas leiam a Bíblia. Como é que aconteceu a situação que eu também estava passando? Ah, a minha situação é igual à dela. Olha, então Deus também vai trabalhar assim. Creiam assim. Então, todos vocês... Ah, Deus trabalhou assim para mim. Foi assim que Deus me abençoou. Deus curou a doença do meu filho. Deus deu paz pro meu filho. Essa vez Deus trocou o coração do meu filho. Minha família agora tem paz. A gente ganhou esse dinheiro. Deus trabalhou dessa forma. Então vai surgir muitos testemunhos dessa forma na sua vida. E Deus quer lhes dar paz nessa manhã. A esposa do discípulo sabia exatamente. Até agora eu pensei que eu era inteligente, era boa e era sábia. Mas tudo que eu fiz, eu descobri que foi fracasso. Eu descobri exatamente que esses pensamentos que me foram colocados por Satanás. Agora eu já não posso mais seguir meu pensamento. Ela descobriu isso. E quando ela escutou a voz do servo de Deus, embora ela não entendesse como eu vou colocar um pouquinho de azeite e vou encher um monte de vasilha. Não, eu não entendo, mas... eu não posso entender todos os trabalhos de Deus. É óbvio que eu não posso entender o trabalho de Deus. É óbvio que a palavra de Deus, o trabalho de Deus não vai combinar com o meu pensamento. Mas essa palavra que não combina com o meu pensamento, eu vou seguir. Não me impeçam. Tragam muitas vasilhas. Vamos encher essas vasilhas. O servo de Deus falou para nós. Então Deus vai trabalhar. Ela teve esse coração.
os filhos foram lá para fora e trouxeram vasilhas vazias emprestadas da casa dos outros. E ele encheu a casa de vasilhas vazias. Então essas vasilhas significam nós. Então aquelas vasilhas vazias foram preenchidas com o Espírito Santo. Então seu coração não está vazio, o seu coração não está vago, o seu coração não está ruim, o seu coração não tá faltando, não falta alguma coisa. Deus está falando que Ele vai te encher do Espírito Santo. É isso que está falando em 2 Reis, capítulo 4. Amém? Creiam nisso. Por isso, todos nós, se nós acreditarmos, Deus vai trabalhar. Ele falou assim. A mulher. Ela encheu a vasilha com azeite. E ela ficou tão feliz. Continuamente estava saindo azeite. Continuamente. Mãe, encheu! Encheu! Traz logo outra vasilha. Aqui, mãe. Deus, até agora eu vivi de uma forma carnal. Até agora eu não acreditei no Senhor. Até agora eu vivi seguindo do meu jeito. Por isso eu tive somente dificuldade. Eu somente obedeci uma palavra do Senhor. E o Senhor trabalhou assim para uma pessoa como eu. Assim que o Senhor concedeu sua graça. Assim que o Senhor me abençoou, Deus. Então, com o coração bem quente, nossa, eu abandonei esse Deus, eu pensei que eu era boa, eu pensei que era inteligente, eu segui meu pensamento. Nossa, eu sou tão insensata. Mas uma pessoa assim, o Senhor concedeu graça para uma pessoa assim como eu. O meu filho, os meus 2 filhos não vão precisar ser vendidos agora. Agora o Senhor deu uma nova esperança para a nossa vida. Agora o Senhor é tudo para nós. Nós viremos viver pelo Senhor. Independente do que seja, agora nós vamos deixar na mão do Senhor. E agora ela pode ter paz. Hoje de manhã, Deus, para todos os irmãos da nossa igreja, Ele quer preencher com o azeite. Qualquer irmão que seja de qualquer igreja, Deus tem que trabalhar no seu coração. E para trabalhar, você tem que jogar fora o seu pensamento e tem que aceitar a palavra de Deus. Se você aceitar a palavra de Deus dentro do seu coração, o seu coração vai mudar pelo coração de Deus. Vocês vão ansiar pela palavra, seu coração vai ficar profundo, você vai querer viver pelo evangelho, você vai querer se negar, você vai querer se abandonar completamente diante de Deus. E assim você vai poder ter uma vida muito abençoada. Por isso, Deus escreveu para nós, 2 Reis, capítulo 4. Digam amém uma vez. Vamos dizer amém. Realmente é amém. Eu quero ver Deus trabalhar assim por vocês. Deus, o seu receber essa salvação que Deus me deu. Você falou isso e eu falei isso e meu amigo mudou. Realmente eu orei e aquela pessoa foi curada da doença. Deus, pastor, Deus, Ele trabalhou em mim, pastor. Ele me deu felicidade. Deus deseja escutar isso e eu também quero ouvir. Estimados irmãos e irmãs, Deus está vivo e trabalhando. Vocês não são perfeitos. Vocês podem errar, vocês podem mentir, vocês podem fazer algo de errado. Mas não falta nada para Deus trabalhar em vocês, porque Deus já permitiu que Jesus Cristo lavasse seus pecados pelo sangue dele. Porque Ele te vê santo e perfeito, não falta nada para Deus poder trabalhar em você. Independente de quem seja que está aqui, Deus pode trabalhar em vocês, porque vocês são pessoas que já tiveram todas as condições perfeitamente preenchidas para Deus poder trabalhar. Não fiquem para trás pensando, eu não tenho fé. Mas, em alta voz, louve ao Senhor, e cantem hinos em altas vozes, depositem sua pessoa, seu tempo, seu coração para Deus. Deus, não outra pessoa, mas que o Senhor trabalhe através de mim.
Não, eu não quero viver assim como um ser humano, mas eu quero viver como Jesus Cristo. Que todo o poder de Jesus Cristo apareça através de mim. Que todos nós possamos viver como Jesus Cristo. Vocês têm que ter esse coração. Amém? Digam amém uma vez. É assim que Deus se alegra em trabalhar. Quando vocês dizerem amém, vocês estão dizendo sim, Deus queria escutar isso. Até agora você falou que Deus ia trabalhar. Você pensou que você orava e não ia dar certo. Você só acreditava em você mesmo. Não, mas não mais no seu pensamento. Não, eu vou trabalhar em você. Deus está falando assim. A mulher foi até Eliseu. E Eliseu falou: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Frequentemente, eu sinto o amor de Deus na minha vida. Realmente, vocês estão muito ocupados de viver no mundo, né? Não tem muito tempo para Jesus, porque estão muito ocupados. Às vezes vocês ficam irritados, né? E tem muitas vezes que vocês ficam com medo e preocupação no coração. Agora pensem em Jesus. Escutem a voz de Jesus. Acreditem que Jesus vai trabalhar em você. Falem tudo para Jesus e acreditem em tudo que Jesus lhe disser. Jesus tem tantas coisas que Ele quer trabalhar. E assim que através de vocês Ele possa ser louvado.